Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 4. Isaías disse assim: ai da nação pecadora e do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, porque deixaram o Senhor e blasfemaram do seu santo de Israel, voltaram para trás. Olha a profecia que Isaías está fazendo. Isaías está falando sobre um povo corrompido, um povo de hábitos corrompidos, que teve a sua semente corrompida por pecadores, e que estão, como ele mesmo diz, estão deixando o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel. E aí ele completa dizendo: porque voltaram para trás. Quer dizer, voltaram para trás, se esqueceram de tudo que Deus fez por eles e retrocederam na sua fé, retrocederam no seu caminho. Isaías está profetizando isto acerca do que haveria de acontecer com o Messias. E ele deixa claro: blasfemaram do Santo de Israel. O Santo de Israel é o Senhor Jesus. E ele está dizendo que Jesus, ele enfrentaria blasfêmias dos homens quando ele estivesse aqui nesta terra. E nós vamos ver que realmente esta profecia se cumpriu. Do jeito que está aqui dizendo, os filhos corrompidos, que deixaram Deus de lado, blasfemaram do Santo de Israel, voltando para trás. Você crê que Deus tem algo a dizer ao teu coração nesta noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir o Senhor e a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. Isaías, considerado um dos maiores profetas messiânicos do Antigo Testamento, ele trouxe várias profecias acerca do que aconteceria com o Messias. E Isaías está revelando em uma destas profecias que o Santo de Israel, o Messias, ele haveria de ser blasfemado, contrariando um próprio pedido que Deus fez no Salmo de número 2, no versículo de número 12. Porque o próprio Deus, através do salmista, ele disse e pediu isto aos filhos de Israel. Ele disse: beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. E bem-aventurados são aqueles que nele confiam. Veja o próprio Deus usando a boca do profeta, do salmista, para dizer para que os homens respeitassem o Filho de Deus quando viesse, pois ele traria sobre si a ira de Deus àqueles que blasfemassem dele. E Deus está dizendo: beije o filho,
para que a ira de Deus, a ira do Pai, não se acenda contra aqueles que o desprezarem, contra aqueles que o blasfemarem. E nós vemos que o Senhor Jesus, quando aqui esteve nesta terra, aqueles que eram para cuidarem disso, porque eram aqueles que se intitulavam os doutores da lei, os conhecedores e detentores da palavra, foram os primeiros a blasfemar do Filho de Deus, a blasfemar do Senhor Jesus. Chamavam Jesus de comilão, de beberrão, chamavam Jesus de mentiroso, chamavam Jesus de ladrão. Vários pseudônimos deram a Jesus, mas o ápice de todas as blasfêmias ocorreu quando Jesus, ele operou um milagre nunca antes visto em toda a história do povo israelita. Nunca antes na história se ouviu falar de alguém que deu voz a uma pessoa muda. E Jesus operou este milagre. Jesus, ele realizou este milagre, tanto que diz no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, vamos lá comigo, ver este milagre que Jesus fez. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 14. E estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo, quer dizer, aquele moço que foi trazido até a presença de Jesus, ele tinha um espírito de enfermidade, um demônio que agia na vida dele, causando exatamente aquele estado de mudez, que ele não conseguia falar. E diz a palavra de Deus que Jesus estava expulsando este demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Quer dizer, aquele homem, logo que Jesus expulsou aquele mal, aquele homem, ele começou a falar. Ele começou a falar as palavras, a dizer frases. Ele começou a falar, e quando a multidão que estava ao redor viu aquilo, diz a palavra de Deus, e maravilhou-se a multidão. Quer dizer, a multidão ficou maravilhada. Começaram a dizer: não é este o filho de Davi? Não é este por acaso o Messias? Porque nunca antes na história ouvimos falar de alguém que deu voz a alguém mudo, que deu voz a alguém que não podia falar. E os fariseus e os escribas, aqueles homens que por sua vez se chamavam os detentores da lei, os detentores da palavra, que eram chamados para zelar pela verdade, eles olham para aquele sinal, veem que a multidão está bradando acerca de Jesus, que está dizendo: ele é o Messias, e eles imediatamente começam a gritar, e eles começam a dizer: não deem ouvidos a este mentiroso, porque ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, ou seja, ele expulsa em nome de Belzebu. Pastor, quem era Belzebu? Belzebu, o nome Belzebu, o título Belzebu, vem da junção de duas palavras, a palavra Baal e a palavra Zebubi. Baal, porque era o senhor que o povo estrangeiro cultuava, e os judeus haviam se pervertido, indo após a crença em Baal, e eles acreditavam que Baal era o deus da chuva, e Zebub vinha de moscas, senhor das moscas. Antigamente, não é? As pessoas mais antigas vão lembrar disso que eu vou dizer, mas antigamente os mais antigos, eles diziam que quando tinha muita mosca voando,
era para tirar a roupa do varal porque ia chover. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Os mais antigos falavam, minha avó falava isso, minha avó era descendente de italiano, e ela dizia, ela gritava e dizia para minha mãe, tira a roupa do varal, porque vai chover, vai vir chuva, porque estava voando muita mosca. Começava a voar muita mosca dentro de casa, ela já dizia, tira a roupa do varal porque vai chover. Porque associavam as moscas com a chuva. Então eles associaram o nome Baal com Zebub, moscas, e aí teve o nome Baal Zebub, que aí foi traduzido pelos israelitas como Belzebu, e aí titularam como príncipe dos demônios. Então Belzebu começou a ser tratado como uma entidade maligna, como algo ruim, e eles estão dizendo aqui no versículo 15, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios, e outros tentando, pediam-lhe um sinal dos céus. Quando Jesus escutou tudo aquilo, Jesus balançou a cabeça, e disse àqueles homens que estavam acusando ele, Jesus diz assim, por que então expulsam os demônios os vossos filhos? Porque os filhos daqueles que acusavam Jesus de expulsar os demônios por Belzebu, eles também faziam a oração para expulsar demônios. Era comum orar para que as pessoas fossem libertas dos seus males. E os filhos dos profetas, os filhos dos sacerdotes, os filhos dos escribas, eles também oravam para que as pessoas fossem livres das suas mazelas. E aí Jesus está dizendo, se eu expulso Satanás pelo príncipe dos demônios, por quem expulsam então os vossos filhos? Eles próprios serão juízes contra vós. Eles próprios vos julgarão pelo que vocês estão dizendo. E aí Jesus diz assim, e se eu expulso os demônios e por Satanás, por Belzebu, significa que Satanás está dividido, e um reino dividido jamais subsistirá. E aí Jesus vai fazer uma revelação, e aqui que eu quero que você veja comigo, versículo de número 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo dedo de Deus, com certeza, certamente, a vós é chegado o reino de Deus. Jesus olha para aquela multidão, para aqueles fariseus, para aqueles escribas que estão acusando ele, e Jesus diz assim, Jesus está dizendo, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então significa que é chegado a vocês o reino de Deus. Você prestou atenção no que Jesus disse? Jesus ele está dizendo que ele expulsa as mazelas das pessoas pelo dedo de Deus. Pastor, mas qual é o dedo de Deus? Ou o que é o dedo de Deus? Sabe qual foi a primeira vez na Bíblia em que o termo dedo de Deus foi usado? Está no livro de Êxodo. Vamos ver isso aqui, no livro de Êxodo, capítulo de número 8. A primeira vez que a expressão dedo de Deus, ela foi usada, está em Êxodo, capítulo de número 8. Só para você entender onde eu quero mostrar para você aqui. Deus escolhe um homem chamado Moisés, para que ele se dirija até o Egito e liberte o povo da escravidão. E Deus deu a Moisés poder para fazer sinais e prodígios diante de Faraó. Quando Moisés se aproxima de Faraó e pede para que o povo parta,
Faraó pede um sinal, porque ele diz que não conhece este Deus que Moisés está anunciando. Ele não conhece este Deus estrangeiro, o qual Moisés está falando. E Moisés pega a sua vara e coloca a vara no chão. E diz a palavra de Deus que a vara se torna em uma serpente. Isso está no capítulo 7 de Êxodo, no versículo 10. E diz a palavra de Deus que Faraó chama os seus magos e diz: vocês conseguem transformar uma vara em serpente? E diz que os magos de Faraó conseguiram imitar este sinal. Eles conseguiram fazer com que os seus cajados virassem serpentes, embora a serpente de Moisés engolisse as duas serpentes que os magos de Faraó fizeram. Mas eles conseguiram imitar. Aí Deus disse a Moisés: Moisés, pega a vara e toca nas águas do rio Nilo, e as águas se transformarão em sangue. Está no capítulo 7, no versículo 19 de Êxodo. E aí Moisés toca nas águas do rio, e as águas se convertem em sangue, ficam vermelhas como sangue. E aí Faraó fica assombrado com isso, mas ele chama os seus magos e pergunta: vocês conseguem transformar água em sangue? E os magos fazem os seus encantamentos e conseguem transformar água em sangue. Faraó está tranquilo, está achando que tudo aquilo ali são truques que Moisés está fazendo. Aí diz a palavra de Deus que Deus manda Moisés estender a vara em direção do rio Nilo e ordenar que as rãs entrem, que as rãs saiam do rio e entrem na casa dos egípcios. E as rãs obedecem e saem do rio e entram nas casas dos egípcios. Faraó chama os seus magos e diz: vocês conseguem encantar as rãs? E eles conseguiram encantar as rãs. Faraó está achando que tudo é truque, Moisés fazendo truques. Aí Deus diz assim: Moisés, pega o teu cajado e entrega esta vara na mão de Arão, teu irmão. E você vai mandar Arão, com esta vara, ele riscar o chão, porque na hora que o pó se levantar, eu transformarei o pó em piolhos. E todo o pó que há na terra do Egito se transformará em piolhos e entrará nas casas dos egípcios. Vamos ler isso aqui em Êxodo capítulo 8, versículo de número 18. Eu vou ler aqui o versículo 16 para você ver o que Deus falou. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. Olha só, eles não puderam. Eles não conseguiram fazer o pó se transformar em piolhos. E havia piolhos nos homens e no gado. Agora olha o detalhe do versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. O que eles estão dizendo? Nós não podemos imitar isso. Nós não podemos, com os nossos encantamentos, nós não podemos, com as nossas crenças antigas, imitar este negócio, porque isso só pode ser uma coisa: isso não é encantamento, isso não é talvez feitiço, mas isso é o
dedo de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão. O dedo de Deus é imitável. Nenhum demônio, nenhuma entidade, nenhum espírito, nenhum encantamento, nenhum feitiço e até mesmo nenhuma forma esdrúxula pode imitar o dedo de Deus, porque o dedo de Deus é único. É Ele que anuncia que o reino de Deus chegou a nós. Foi o dedo de Deus que anunciou a Faraó e anunciou aos magos e anunciou aos filhos de Israel que o reino de Deus estava chegando para libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito. E eu digo a você que é o dedo de Deus hoje que anuncia para mim e para você que o reino de Deus está entre nós para nos dar vida e nos dar salvação. Jesus não disse: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Você percebeu que o dedo de Deus vem anunciar a chegada do livramento do povo israelita da escravidão do Egito, de 430 anos de escravidão? Os magos de Faraó não puderam imitar o dedo de Deus, não puderam imitar, eles não conseguiram imitar com seus encantamentos. Pastor, mas qual é o dedo de Deus? Pastor, o que é o dedo de Deus? Vamos voltar para o Evangelho, mas nós vamos voltar agora para Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus capítulo 12. É o mesmo milagre. Nós estamos na mesma referência, mas na visão de Mateus. Você sabe que Lucas, ele ouviu as pessoas falando e ele foi montando a história acerca de Jesus. Lucas era um médico que se converteu através da pregação do apóstolo Paulo. E ele foi pegando tudo o que ele ouviu e ele escreveu a carta segundo Lucas. Mas Mateus não. Mateus, ele foi uma testemunha ocular, ele foi um dos discípulos. Ele estava ali presente quando este sinal aconteceu. E eu quero que você veja o que Mateus vai nos dizer desse fato ocorrido. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 22. E inclusive, Mateus acrescenta mais um detalhe sobre este endemoniado. Mateus diz que além de mudo, ele era cego. Olha o que Mateus diz aqui no versículo 22. E trouxeram então o endemoniado, cego e mudo. E de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Você vê que é a mesma história. É a mesma história, mas agora diante da visão de Mateus. E Mateus, ele então vai dizer toda a parte que Jesus disse: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que então expulso os seus filhos? Eles serão os vossos juízes. Versículo de número 28, veja que é o mesmo texto. Lucas nos disse o dedo de Deus, mas Mateus nos revela quem é o dedo de Deus. Mateus diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Sabe quem é o dedo de Deus? O dedo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Quando você permite que o Espírito Santo de Deus
atue na sua vida, você é guiado pelo dedo de Deus, você é conduzido pelo dedo de Deus, você é direcionado pelo dedo de Deus. E quando o dedo de Deus te direciona, você não só é salvo, mas como alcança a resposta que você quer da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quer resposta de Deus? Ah, pastor, é o que eu mais quero, que nestes 21 dias Deus me dê respostas. Então deixe o dedo de Deus te guiar, deixe o Espírito Santo guiar os teus passos, as tuas ideias, os teus pensamentos, e com certeza Deus vai te dar a resposta, em nome de Jesus Cristo. Porque se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado até vós o reino de Deus. Sabe como eu sei que o reino de Deus está aqui no nosso meio? Que o reino de Deus está entre nós através do Espírito Santo, porque é Ele que dá testemunho acerca do reino de Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Deixe o dedo de Deus guiar você nesta noite. Às vezes eu vejo pessoas com medo, achando que um espírito maligno pode imitar o Espírito Santo e até mesmo enganar a pessoa. Não, meu filho, nenhuma entidade, nenhum demônio, nenhum mago, nenhum feitiço ou feiticeiro consegue imitar o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é imitável. O poder do Espírito Santo não pode ser imitado por diabo algum, por demônio algum, por espírito algum. E é Ele que nos anuncia que é chegado a nós o reino de Deus. Por isso que você compreende a severidade do que Jesus diz no versículo 31. Por que que Ele está dizendo que a blasfêmia ao Espírito Santo não será perdoada? Porque o Espírito Santo é que nos anuncia que o reino de Deus está no nosso meio, que o reino de Deus foi enviado para nós. E Jesus disse aqui, a severidade do que Ele diz: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Olha o que Jesus está falando. Isso é um decreto que não pode ser revogado, nem riscado, nem anulado. Jesus está dizendo que nós temos que ser conduzidos pelo dedo de Deus e não blasfemar do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos sela para o dia da nossa redenção, para o dia da nossa salvação. E aquele que blasfemar contra o Espírito, este já está condenado. Mas aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, este não só vai ter resposta, mas como alcançará a vida eterna, para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, e se coloque de pé no seu lugar. Se permita ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, jamais dirá que Jesus é maldito. Quer saber se é o Espírito de Deus ou é o Espírito do mundo? É fácil. Jesus disse que o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade, porque Ele não falaria dele próprio, mas Ele falaria daquele que o enviou. E sabe quem foi que enviou o Espírito Santo? Está escrito o testemunho não de Jesus, mas de João Batista.
João Batista disse assim: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, ele disse que sobre aquele que eu visse o Espírito Santo descendo sobre a forma corpórea de uma pomba, é este que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, Jesus é o doador do Espírito Santo. É Ele que trouxe o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E Jesus disse: Ele não lhe falará dele próprio, mas Ele falará daquele que o enviou. E veja, o Espírito Santo dá testemunho de quem? De Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus. Ele dá testemunho que Jesus é o Cristo. Ele dá testemunho que Jesus é o Filho de Deus. Jamais uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai diminuir Jesus, ou vai dizer que Jesus é um Deus menor. Já ouvi crenças, religiões, que dizem ter o Espírito da verdade, porque é assim que eles dizem, que tem o Espírito da verdade, mas dizem que Jesus é um Deus menor. Que Jesus é Deus, mas Ele não é um Deus semelhante ao Pai, Ele é um Deus menor. Já vi crenças, religiões que dizem ter o Espírito Santo, que dizem ter o Espírito da verdade, dizerem que Jesus não passa de um ser iluminado, um Espírito bom que andou sobre esta terra. Não, o Espírito Santo, o dedo de Deus, o Espírito da verdade, ele testifica: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O dedo de Deus, o Espírito de Deus, ele testifica que as obras de Jesus são incomparáveis, que as obras de Jesus são ímpares e únicas. Ele testifica isso. E ele testifica que Jesus é sim o Cristo, o Messias. Por isso, nesta noite, deixe-se ser guiado pelo Espírito da verdade, pelo Espírito de Deus. E todo aquele que se deixa ser guiado pelo Espírito Santo reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus e como Senhor da sua vida. Por isso, se você ainda não reconheceu a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, reconhece Ele hoje. E se você talvez já até reconheceu Jesus, mas se desviou, se afastou, se reconcilia com Ele hoje. Por isso, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, e você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus nesta noite: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Quer entregar a sua vida a Cristo hoje? Quer se reconciliar com Jesus hoje? Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar pela tua vida. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus que eu vou orar por você. Vem aqui diante do altar, porque eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Isso, venha entregar a sua vida a Cristo e se reconciliar com Jesus hoje. Isso, se houver mais alguém, saia do seu lugar e venha atender ao chamado do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o dedo de Deus, ele te chama até a presença de Jesus. Pastor, eu já estou na igreja, mas eu tenho andado fraco, fraca, tenho andado desanimado, desanimada. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero que o Senhor ore por mim para que eu me fortaleça na presença de Deus. Se você tem estado fraco, fraca na sua fé, e quer que eu ore para que você se fortaleça na tua caminhada com Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu vou orar por você. Se você está se sentindo fraco, fraca, pastor, às vezes eu penso, se eu vou conseguir superar esta situação.
Vem aqui diante do altar que eu vou orar para que Deus te fortaleça. Vou orar para que Deus renove a sua fé. Vou orar para que Deus renove as suas forças. Pois Ele prometeu na sua palavra que aquele que perseverar até o fim, este será salvo e será salva. Ser guiado pelo Espírito Santo, mais do que obter respostas, é também ter direito à vida eterna. É ser conduzido para o dia da salvação. Se você puder, você que está aqui à frente, dobre o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, olhe assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Renova agora as minhas forças e firma os meus passos na tua presença, em nome de Jesus Cristo. E você que já está na igreja, mas quer ter a renovação da tua fé, quer vencer toda a fraqueza, todo o desânimo, olha assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir na tua presença que o Senhor traga fortalecimento sobre a minha vida, renova a minha fé e as minhas forças e o meu ânimo na tua presença. Senhor, restaura as minhas forças para caminhar contigo e alcançar a minha bênção, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus amado e todo-poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas que recebem ao teu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe concedo o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para estes que estão se reconciliando contigo. Meu Pai, esta pessoa está pedindo perdão dos seus pecados e falhas, e pede que o Senhor reconcilie ela contigo, e lhe dê forças para que ela caminhe na tua presença, e esteja contigo todos os dias da sua vida. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja a renovar a fé e as forças desta pessoa. Olha por esta que já está na tua casa, mas que tem enfrentado um momento de fraqueza, de desânimo na sua vida. Meu Pai, restaura a fé, restaura o ânimo, restaura as forças desta pessoa. Que quando findarmos esta oração e esta pessoa se colocar de pé, meu Pai, que ela se sinta restaurada, fortalecida para caminhar na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço isto, Pai, e creio que assim será feito na vida deste teu filho e na vida desta tua filha, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.